E qual seria, assim, o quadro clínico da insuficiência hepática aguda na pediatria, né? Então, assim, né, acho que a principal manifestação, primeiro, aquele quadro inespecífico, né? Certo. O paciente tem vômito, se for uma origem infecciosa, vai ter febre, mal-estar, adinamia, fraqueza. E a primeira manifestação, a mais comum, costuma ser a icterícia. Tá. Né? Então, o paciente começa a ficar já ictérico. Ele pode ter algumas manifestações de alteração de coagulação também, então pode ter alguns sangramentos, petequias, epistaxis. Mas o marcador inicial é a icterícia. Geralmente é a icterícia, né? E alguns quadros são tão graves que já começam com o paciente com encefalopatia hepática. Então, ele já começa a manifestar sintoma de encefalopatia. Certo. Mas, claro que esse aqui não é, né, o principal. E as alterações de comportamento, né, do paciente com encefalopatia, às vezes podem ser muito sutis e você não percebe. Às vezes parece só uma mudança de humor, né? É difícil em criança isso, ou tá né? mais agressivo e é um adolescente, aí você vai falar, gente, mas o que é isso? E isso é um erro que muitos, principalmente na avaliação dos residentes, confunde bastante. Porque o monitoramento do estado mental em crianças maiores e adolescentes é fundamental. Sim. Né? Existem 4 graus da encefalopatia hepática, sendo que os graus 3 e 4 são os mais graves, né? E o óbito pode ter o pior prognóstico, né? O óbito pode vir em 20% dos pacientes no estágio 3 e 4. Ou seja, aumenta muito a taxa de mortalidade, o risco, né? Muito. Se você tiver em estágio avançado. Exatamente. Você tem um sucesso terapêutico muito baixo nesse paciente, em torno de 20%, um óbito aí de 80%. Acho que eu falei ao contrário. O sucesso é em 20%, o óbito é em 80%. Caramba! É bizarro, eu falei ao contrário, né? Caramba! 80% é muito pior do que 20%. É muito pior do que 20%. Então, é muito grave isso daqui, né? E aí, vamos lembrar aqui daqueles critérios, né, que a gente usa para encefalopatia hepática. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Então, a encefalopatia grau 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 são as mais fáceis de reverter. E aí, os sinais neurológicos, eles podem ser em crianças maiores, né, escolares, adolescentes. Confusão, alteração do humor, inversão do sono, esquecimento. Isso classificaria no 1. Aí entra também a alteração de desempenho escolar? Isso! Assim? Não consegue realizar os testes que são solicitados. Os reflexos podem estar um pouco aumentados. Tem um pouco de tremor, alteração na escrita. Seria um quadro mais leve. Quando você passa para o 2, já está com letargia, o comportamento está completamente inadequado, reflexos, eles estão mais aumentados, você tem disartria e ataxia, já está piorando. Aí já está bem ruim. Já está bem ruim. Pulando para o 4, o paciente já está bem torporoso e responde apenas a comandos simples. E quando a gente vai para o 4, né, então isso era o 3, quando a gente vai para o 4, coma. Coma total. Assim, quase não tem resposta a nada. Interessante. E é interessante você falou o ponto inicial de tudo a icterícia, né? Porque é difícil a gente ver um paciente ictérico e não pensar num problema hepático, né? A não ser que seja uma icterícia por hemólise. Exato. Que não é tão comum em crianças maiores, né? No recém-nascido sempre a gente está pensando em hemólise, a princípio, pode não ser também, né? Mas na criança maior, você vê uma criança ictérica já... Porque se o critério fosse sangramento, ia ser muito inespecífico. Exato. Né? Você ia pensar numa PTI, que lógico. É muito mais comum. Exato. Né? Mas sendo a icterícia, é uma boa pista, né? Uma boa pista.